boa noite a todos. Essa coisa do conflito é muito... Assim, eu nasci no interior do Ceará, minha família é metade pernambucana, metade cearense. E eu fui muito cedo para o Recife e fui com aquela ilusão, a doce ilusão que queria ser escritor e tal. Tinha lido uns clássicos e tal, e fiquei muito empolgado e achei que era possível ser escritor no Brasil, ali, anos 70, quando eu cheguei no Recife. Já era mais da metade dos anos 70. E aí você se depara com aquela realidade cruel que não existe. Na época, acho que só o Jorge Amado vivia de literatura no Brasil. Não tinha nem esses fenômenos imediatos, assim, de lançar um livro, estudar bem, etc. Esses autoajuda, nem isso tinha, não tinha nada. Era praticamente Jorge Amado e pronto, que vivia, conseguia... Era pré-veríssimo, antes do João Ubaldo também fazer algum sucesso. Então, de literatura brasileira, acho que tinha só ele, assim, era um grande exemplo, porque tinha tido livros traduzidos no mundo inteiro. Então, quando eu me deparo com isso, você vive aquele drama e tal, e acaba caindo no mundo que acaba repetindo uma história que era bem comum no Brasil, desde o século XIX, que é o cara que quer ser escritor, mas aí tem que ganhar a vida na redação. Aí fui estudei jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, que era um curso terrivelmente ruim, mas tudo bem. Mas era muito legal. O que foi mais legal no meu curso foi eu digo ruim no sentido de era um currículo que vinha da ditadura, péssimo, assim, que tinha uma habilitação, a gente fazia uma habilitação chamada polivalente, que seria, você era tudo, você era diretor de cinema, publicitário, jornalista, homem de rádio e TV, você era toda a história num só currículo. Imagina o alejo que era esse currículo, né? Era um absurdo. Quando eu falo do conflito, é esse conflito de querer ser escritor, aí você começa na redação e aquela loucura de trabalhar, no começo da carreira você trabalha infinitamente mais do que trabalha agora. 1 milhão de pautas, nego explora mesmo, coitado do Foca sofre pra cacete. E eu fui indo ali numa trajetória de jornalismo e fui esquecendo o que era, digamos assim, que era mais a minha utopia, assim, meu sonho, que era ser escritor. E você vai indo e acerta 2, 3 coisas e vai conseguindo melhores lugares para trabalhar e etc. Do Recife eu vim para São Paulo. E aí cada vez mais trabalho, já caí aqui, eu trabalhei um tempinho muito rápido no Estadão, depois fui para a Folha. E aí você vai esquecendo e não consegue, eu conseguia mal e porcamente separar, assim, depois da meia-noite que eu chegava de tudo, eu tirava para escrever a parte que eu achava que era ainda um pouco literário, ou para tentar recuperar isso, mas na hora H não conseguia, virou tudo um bolo só, virei um repórter ali, trabalhei muito tempo com jornalismo investigativo na Folha. E você se vê sem tempo pra porra nenhuma, você não tem tempo pra essa parte que você considera a sua parte. Eu sempre pensava, não, já fiz pra Folha, pros caras aí, pros jornais, agora eu vou fazer a minha parte, que seria o meu livro, etc. Mas é difícil, assim, você vai ficando inconciliável. Mal eu conseguia ler, porque a redação é muito operariada, assim, quando você pega a reportagem mesmo pra valer. Hoje acho que é mais pesado ainda, porque tem essa dupla, você trabalha para online, você filma, você corre, você faz 1000 atividades ao mesmo tempo. E aí eu só consegui mesmo debelar, resolver um pouco esse conflito, agora há uns 15 anos, quando eu fui demitido, por isso que eu gosto muito de demissões. Porque todas as demissões que eu passei me colocaram mataram a minha covardia de dizer, não quero mais essa história aqui, quero fazer o que eu mais penso, o que eu mais imagino. E aí foi numa primeira demissão porque por incrível que pareça, o mercado do jornalismo hoje é infinitamente melhor do que sempre foi. E não é um paraíso, ainda é uma desgraça, mas em relação ao que foi nos anos 80, nos anos 90 e até 2000 e pouco, até na verdade a estabilidade da economia, jornalismo era assim, você estava trabalhando 4 horas da tarde, fechando o jornal domingo, aí vinha um listão na parede, demitidos 40, era sempre muito em bando, assim, né, de corte de despesa todo dia. Acontece ainda, sempre você ainda escuta falar que rola na Folha, no Estadão, na Editora Abril, mas é com menos frequência, infinitamente menos frequente demissões do jeito que a gente viveu, assim, a minha geração viveu. Que era muito inesperada e era de bolo, assim, era 30, 40, que era o chamado passaralho, denominado de passaralho, que seria
sei lá, um órgão masculino voador, vulgo caralho, que passava, é que eu não sei se pode falar essas coisas, que passava ceifando, cortando cabeças assim, coletivamente. Mas pelo menos resolvi debelir assim meu conflito. Hoje eu sou pelo menos 50% jornalista, 50% escritor, e consigo juntar, quando posso, fazer um pouco de jornalismo literário, ou mesmo fazendo esse livro. O jornalismo é um livro de ficção, mas o jornalismo foi de uma utilidade sem fim, assim, não na memória que estava totalmente, tinha ido para o buraco, assim, mas na técnica mesmo da escrita. Eu acho que o jornalismo, quem trabalha muito tempo em imprensa, jornalismo escrito, quando vai fazer ficção ou outro gênero, leva uma herança muito bacana, muito boa, assim, de técnica, de narrativa. Mas quando você falou em conflito, e aí essa é uma boa frase mesmo para refletir sobre isso. Aí eu acho que é mais interessante a gente trocar ideia agora de perguntas e tal. Então massacre de perguntas que a gente vai... Bem, Chico, eu queria primeiro que você falasse um pouco, que em 93 a gente sabe que o PC Farias estava sumido e tal, e foi você quem deu o furo de que ele estava em Londres. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse caso, até porque parece que, se eu não me engano, foi a Rede Globo, ela tinha algum tape gravado, alguma coisa assim, mas foi você quem trouxe essa informação à tona. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores dessa situação. Esse caso foi dentro daquele caso da queda do Collor Gate, que o Collor já havia caído em 92, e o PC, que era tido assim como inimigo público número 1 do país, assim, era o tesoureiro da campanha dele, era quem tinha feito toda a engenharia do roubo, da história. Ele, quando o Collor caiu, quando rolou o impeachment, teve um pedido de prisão dele, e ele desabou do mundo, né? Pegou um avião no Recife, caiu na Argentina, acho que no Paraguai, ele contratou uma dessas gangues, tem umas gangues especializadas em tirar bandidos de país e deixar no esconderijo. Ele contratou um desse serviço fino aí e levaram ele para não se sabe aonde. E eu acompanhava, especialmente ele, pouco antes, desde o começo do governo Collor, quando começaram as boatarias e tal. Um pouco minha missão na Folha era investigar essa parte mais dele, da parte das histórias financeiras. Então já havia feito algumas entrevistas com ele, etc. Então me coube essa missão. Mas não foi assim, digamos, porque o jornalismo cai muito no conto do cinema americano, de aquele jornalista, puta investigador e detetive, e se acha um Humphrey Bogart, assim, com aquela capa, e investigando. E ele sabe que não é, na hora H é uma baixaria sem limite, não tem nada disso. E é uma trabalheira maluca, não tem o glamour que tentam, né, conferir a gente. Quando tem, sei lá, 10 minutos durante a carreira inteira. E aí, quando ele desaparece, o que foi o meu mérito foi primeiro que eu tinha muita fonte ligada ao mundo dele lá, principalmente em Brasília e em Maceió. E eu fiz uma aposta, assim, que era, todo mundo saiu procurando ele. A cada pista da Polícia Federal, a Polícia Federal toda semana dizia, não, deve estar na Argentina, deve estar, sei lá, em Paris, deve estar, toda semana ou no Uruguai, tinha uma pista. E eu, como tinha essa ligação forte de fonte, com muita gente de Brasília e Maceió, então eu investi muito nessas duas cidades, fiquei colado no mundo dele lá. E quando eu tive a pista e quando eu descobri, não foi nada do grande jornalismo investigativo. Eu estava tomando uma cerveja num bar fuleiro da praia e uns caras... Mas eu sabia que esse bar era frequentado pelo universo dele. Amigos, amigo de advogado, os funcionários da casa dele, da mansão dele, iam muito para esse bar. Segurança. E era meio uma aposta de que alguma hora alguém ia soprar, porque ele podia estar onde tivesse, ia reverberar na terra dele, né? Lá estavam os filhos dele, estava a mulher, estava todo mundo. E foi numa dessa que eu ouvi, assim, de orelhada, que ele estava em Londres. E aí corri para tentar checar, né? Até falar com ele e publicar na Folha. Não, a Globo eles tinham 200 mil pessoas atrás, do mesmo jeito. Mas por muita soberba, eles não deram, pelo menos igual, na mesma hora que eu dei, porque
Porque foi muita só eles deviam achar que estavam só com eles e não ia ter risco nenhum. Então ficaram fazendo mais imagem, cuidando, não sei o quê, só que eu publiquei, eles só publiquei numa manhã, eles só foram dar no jornal Hoje, e às pressas porque já tinha sido furado. Mas eles podiam ter dado antes, por exemplo, sem imagem. Se bem que ficava complicado porque eu tive que entrevistá-lo para provar que ele estava lá. Não foi só ouvir falar que estava lá, entendeu? Eu liguei, recebi o telefonema dele de volta, depois liguei de novo e fui para lá, sabendo do lugar que ele estava, e tudo já sabendo todo o mapa da história, do hotel que ele estava, etc. E a Globo marcou touca, assim, por isso, porque poderia ter... mas sempre se acha que está sozinha, que é, né, que é o puta império, e barará, e não deram. Mas foi nessas circunstâncias que rolou a história. Era no tempo que eu era um homem sério, um repórter sério, cuidava de coisas. Agora... Mas isso esse caso mostra muito pouco assim, o que é a vantagem de você ter das apostas, assim, na hora que você está investigando uma coisa ou apostando no assunto, você tem 1000 possibilidades eu poderia ter aproveitado e ficar passeando, onde sabia que ele estava, corria atrás, mas eu sabia que ia ficar boiando, não ia ser legal. E aí é quando eu apostei no mundo que eu conhecia lá em Maceió e colar perto do universo do personagem. Foi uma aposta... Como foi a sua chegada aqui em São Paulo? Como foi trazer toda essa característica nordestina para o jornalismo aqui em São Paulo? E a segunda, eu queria saber seriamente qual é o artifício que você usa para descobrir o que toda mulher quer ler no seu blog? Quem disse que eu sei isso? Só pode, adivinho. Você sempre fala o que a gente quer ouvir. Eu quero saber de onde é que você arruma essa leitura mental aí. Essa coisa, eu acho que é muita investigação mesmo, assim. Eu acho que é um pouco de jornalismo ainda, assim. O olho do cronista ele é muito ele não deixa de ser um repórter assim do cotidiano que eu sou observador muito, eu escuto muita mulher, assim, eu escuto. Primeiro começou por questão totalmente informal, não era profissional, eu sempre tive uma vocação para ouvir minhas amigas que estavam sofrendo de amor, etc. E eu ouvia horas e horas e horas e horas e horas e horas. E eu só comecei a escrever sobre esses temas. Eu tinha feito até alguma coisa de rádio no Recife, que era um programa de responder cartas, etc. Só que eu mal sabia que era mulher, eu tinha 20 anos, eu sabia nem dar bom dia a uma mulher. Mas já respondia as cartas, aí eu pegava muito de literatura, de Nelson Rodrigues, era uma coisa mais literária, era mais uma influência literária, eu copiava muito, pegava muita coisa de influência dos caras que escreveram sobre isso. Não era digamos, com pelo menos um 10% de propriedade. Mas depois virou um exercício mesmo de ouvir, agora mais ainda, porque eu escrevo sobre isso. Eu comecei a escrever sobre esses temas em 97 só. A revista da Folha tinha uma coluna GLS e acho que já tinha a coluna Black e tinha mais uma coluna da Noite, que era da Érica Palomino. E na época eu inventei uma coluna chamada Coluna Macho, que era uma coluna que era meio ironizar que os heterossexuais estavam em minoria, né, nas metrópoles e etc. E era para tirar até muita gente confundia, achava que era puro machismo no começo, mas não era mais uma coluna de humor para tirar essa onda e para tentar desvendar essas coisas das mulheres. Mas hoje é por conta de muita observação mesmo, assim, muita observação mesmo das amigas, de ouvir quando... Acabo sendo alugado pra cacete, porque acham que eu sei, aí vai lá e tal. Mas eu acho que quando funciona é quando eu falo na verdade, do meu universo, do universo dos homens, acho que é mais ajudando a decifrar o que é esse nosso universo maluco do que entender de mulher, né, eu creio, assim. E essa outra parte eu já cheguei aqui, não cheguei com aquela dificuldade, sei lá, a minha família toda migrou para o ABC Paulista, para aquelas redondezas ali, Parque São Rafael, São Mateus,
até Itaquera, chegaram muito por ali, para trabalhar na indústria automobilística lá do ABC, que estava no auge na época, ou para trabalhar ali, enfrentando como qualquer migrante que chega aqui. Eu já cheguei jornalista, com um emprego mais ou menos garantido, eu tive, acho que a dificuldade que vocês têm, que qualquer um formando em jornalismo, qualquer um cara que sai eu tive essa dificuldade do migrante, eu tive quando eu cheguei do interior no Recife. Mas já havia sido há muito tempo atrás, né, que eu saí muito cedo, eu cheguei no Recife com 15, 16 anos. Aí nesse tempo, sim, lá foi o grande embate, muita pensão, muito subsolo no Recife, assim. Casa do estudante, muita moradia coleta. A pauleira, nesse sentido de sobrevivência, foi na chegada lá. Aqui eu já cheguei não com a vida ganha, obviamente, mas com a miséria normal do jornalismo, que eu carrego até hoje. E isso não vai ter jeito, viu? A menos que, sei lá, virem assessores nem assessor de grandes. Eu não sei, essa parte de dinheiro não me perguntem, porque eu nunca tomei conhecimento dela. Nunca estive perto dela. E eu acho que é o menos interessante, em certo sentido. Acho que é bom tentar fazer uma trajetória legal, né? Mas se gostar mesmo da profissão, tentar fazer uma trajetória bacana, ética e no que der, no que deixarem também, porque às vezes nem sempre é possível. Porque dessa parte de dinheiro não tenho ilusões. Aí Eu sou o João. Queria saber que na sua trajetória você já passeou por diversas áreas, esportivo, entretenimento, investigativo. Queria saber como que surgiram essas oportunidades. Foram realmente oportunidades ou foram vontades suas? E qual a dificuldade de começar uma nova área? Puta, não, boa, ótima pergunta. Assim, não, cara, nunca em poucos momentos tinha uma decisão. Hoje, assim, eu tenho muito esse poder de decisão, agora vou tentar mudar de caderno, fazer uma crônica para cá, não sei o quê. Isso eu tenho há muito pouco tempo. No geral, você não tem mais vaga numa área, você cai na outra, tem remanejamento. É aquela loucura de jornalismo que, assim, tanto que eu comecei fazendo, na época, nos anos 80 ainda era muito forte a editoria de polícia. Tinha cotidiano, editoria local, mas polícia era uma coisa à parte. Era polícia mesmo, polícia, que era só caso de delegacia, só caso de violência, etc. Então eu comecei nessa área, depois fui para esporte, aí depois eu fui para política, aí depois fui um pouco para o mundo de livros, etc., até também na Ilustrada e também como freela, mas nunca teve uma decisão assim, agora eu vou... Se fosse decisão, eu teria começado já meio um pouco na área cultural, porque eu era muito ligado ao mundo de livros, cinema, etc. Eu já teria começado isso, que teria sido uma bobagem, porque talvez eu não tivesse aprendido na pauleira mesmo porque o segundo caderno, por mais que tenha... assim, o segundo caderno tem pouquíssima reportagem, que é um erro, e... Você trabalha tanto quanto, você fica naqueles plantões sem limite na redação, fechando tudo, mas não é ligado ao mundo da rua mesmo, sabe? A crônica da rua, a coisa mais pesada. Então, se fosse pela minha frescura, por ser ligado ao mundo de livro, etc., teria começado no lugar mais errado do mundo, que eu acho o caderno de cultura para qualquer pessoa começar. Se puder cair na baixaria mesmo, assim, da rua, é muito recomendável. Ainda mais hoje, que o repórter sai muito pouco na rua hoje, repórter assim, de Folha, Estadão, que é um grande pecado do jornalismo atual, né? Porque pega para fazer 12 textos para o online, 40 textos para os cadernos e não tem a chance de sair na rua. E aí faz entrevista nunca vendo o olho do cara, nunca vendo que o cara está mentindo, nunca sentindo a história do lugar. E isso acho que empobreceu muitíssimo o jornalismo. Porque era quase proibido em muito tempo você fazer uma entrevista que fosse por telefone ou isso era a exceção, era nas últimas, aí você resolvia por telefone. Mas normalmente marcava um cara, isso falando para qualquer área, economia, entrevistar o economista olhando para ele. Mas aí também acho que é sintoma dessa época que a gente vive, eu acho que a informação está muito na mão das grandes assessorias, tanto que você
chega uma hora que as assessorias blindam o cara ali, principalmente quando é uma coisa de escândalo, ou digamos, sei lá, eu lembrei agora um caso que eu cobri de acidente, aquele acidente, não o da TAM, um antes que era em cima das casas lá de Congonhas. Uma história dessa, você vai tentar ouvir alguma pessoa, algum que dirija a empresa, você mal vai conseguir chegar, porque você vai ter que consumir as notas da assessoria de imprensa. A imprensa solta uma nota aqui, outra nota lá. E aí é onde entra o repórter, né? Que é tentar furar o mundo das notas, da informação oficial e tentar chegar mais perto do cara, pegar o cara saindo de casa. Com o PC mesmo, eu dei umas matérias, as matérias mais legais que eu fiz, foi porque todo mundo ficava ouvindo só o advogado dele e eu ia esperar ele, assim, 200 horas na frente da casa dele. Uma hora ia chegar. E em 200 mil ocasiões dessas, ele não falou nada, mas quando começou a falar uma frase sequer, mas era eu relatando que via a hora que o cara chegou na casa dele, o cara que é procurado por todo, o cara que responde a não sei quantos inquéritos, não sei o quê. Tem essa narrativa tem outra força quando você encontra o cara, quando você tá ali de frente pro crime mesmo. Tem outra história. Mas esse cair aqui, cair acolá, depois fazer uma história, foi sempre muito, não foi nunca planejado, assim, sabe? Foi fazendo e... eu acho que eu até mudei muito de uma hora para outra. Eu tenho uma carreira inteiramente... Eu acho legal, mas não recomendo, assim, muito esquizofrênica, muito, sabe, de fazer mil coisas. Aí tem uma hora de ter um viés assim infinitamente mais pop, depois volto totalmente pro sertão e vira uma coisa ali embrenhada no sertão, totalmente anti-pop. Então eu ando muito em vários lugares nesse sentido. Mas acho que nunca é muito escolhido. As próprias demissões cuidam de editar a sua carreira. É demitido aqui, cai em outro lugar, é uma edição do mercado. E o que foi legal é que toda vez que acontecia uma história dessa, que eu achava que era trágica, foi a melhor hora, porque eu consegui ir para lugares melhores, ou descobrir se era aquilo que eu queria mesmo ou não. Então não desprezem a demissão como uma boa história. Até porque são quase impossíveis você não sofrê-las, né, ao longo da história. É igual o pé na bunda, você, né, sai de um cara que você julgava que era o melhor do mundo, depois vê que não vale nada e foi bom também, você vai para outra história. Não raramente seus textos no blog recebem comentários tipo taxando de machista e enfim, coisas assim, de mulheres bastante raivosas às vezes. Como você lida com isso e como você se enxerga dentro desse universo? Eu acho que eles têm até um pouco de razão nesse sentido, porque não tem como eliminar o machismo todo ao longo assim, é difícil tentar. Mas eu acho que é muito do leitor. O leitor que cai lá uma vez perdida, esse leitor tende já a sair, porque ele vai pegar uma frase, às vezes umas frases que eu uso repetidamente, e em várias crônicas ele vai pegar aquela frase e vai sair com toda essa acusação mais fácil. Hoje a resposta é muito imediata do leitor, isso é uma mudança muito grande na minha história de jornalista também. Eu era, sei lá, trabalhando nas redações, você recebia uma carta, isso você está no certo ou errado, independentemente do que você está escrevendo, independentemente de ser machista ou não machista. Você recebia uma carta perdida que vinha lá do interior, que chegava 20 dias depois e que a redação mal ligava para aquilo, não tinha fiscalização de nada para tentar atender minimamente o leitor, a gente também não ligava para isso. Hoje você escreve a quente ali, né? Você escreve, um segundo depois tem alguém já te contestando. Eu sofri um pouco no começo, e minha geração inteira sofreu essa história, mas hoje eu acho a coisa mais sensacional do mundo. O leitor poder desconstruir uma manchete errada. Isso valendo tanto para a crônica, que é o meu caso da sua pergunta, como para uma manchete equivocada durante uma eleição, por exemplo. É legal que possa correr um bocado de gente lá e destruir, ou tentar desconstruir aquela manchete. Eu acho isso a coisa mais positiva do mundo que aconteceu em relação a público, a leitor, jornalista. Agora, voltando ao caso do machismo, não sei,
se pegar os meus últimos livros assim, de crônica e o repertório de crônicas, eu acho que tem um diálogo meio maluco, até hoje fica mais claro, um diálogo e um conflito assim, entre a minha origem, o que eu fui, entre a minha formação, os meus pais, meus avós, que é o que eu costumo chamar de macho jurubeba, que é uma matriz de um macho roots, antigão e com todos aqueles defeitos possíveis, e um cara que tenta ser o máximo sensível possível com as mulheres, e etc, etc, etc. Aí eu acho que eu vivo muito esses dois personagens, assim. Eles existem existe muito esse jurubeba no inconsciente ainda. Às vezes se comete atos falhos ou não sei o quê. Mas eu tenho uma preocupação com uma certa... Não é com politicamente correto, mas de não escrever grandes bobagens em relação a isso, sabe? Eu acho legal que você tenha uma... Não é ficar dando satisfação às brigadas corretas, etc. Mas é dizer, pô, você não pode escrever essa merda também assim. É uma fiscalização para mim mesmo também. É bom para que eu pense um pouco assim, sabe? Mas tem muito acusação. E o pior é que tem acusação de machismo, inclusive quando eu sou muito delicado e muito sensível. Porque aí você tá querendo agradar as mulheres para comê-las, para não sei o quê. Aí você fica, pô, então eu vou fazer o quê? Vou agradar quem? Então é inevitável a porrada nesse sentido, sabe? Eu lembro de uma vez que eu falei, sei lá, 10 momentos espetaculares de uma mulher, não sei o quê. Aí tinha um que que tinha ali uns 5% de amelismo ali. Eu sugeria uma Amélia, assim, porque era mostrando os agrados que as mulheres podem fazer, inclusive livre da patrulha se estão sendo Amélia ou se estão largando o feminismo e etc. Então tem um mar de incompreensão nessa hora, né? Mas eu aprendo muito quando vem nessa hora, aprendo muito sobre o que eu estou escrevendo, o valor ou não do que eu estou escrevendo, a importância não é nessa hora que tem a contestação, né? E você já se arrependeu de ter publicado alguma coisa, ou já despublicou, já quis apagar alguma coisa que você escreveu? Muitíssimas vezes, infinitas vezes. Principalmente no começo da internet, que eu fazia uns posts meio bêbados ali. E às vezes eu era violentíssimo, tanto na relação de comportamento, como algumas horas sobre política mesmo, sobre não sei o quê. E eu me arrependia. Não, pior, isso... pior é que naquelas horas que eu dormia, naquela loucura, sei lá, chegava de uma festa, não sei o quê, dormia, aí eu acordava já com aquela sensação, será que eu publiquei alguma merda? Será que tomara que o computador tenha... tomara que eu não tenha pego o computador ligado em casa e que tenha dormido. E com a sensação maluca de que escreveu o mais violento dos textos. Aí você acorda ali, mesmo com a maior ressaca do universo, Kafka, barata, todo mundo na sua frente. Acorda, dá aquela conferida e dá um alívio monstruoso quando não fez nada. Ou às vezes eu apaguei, porque, às vezes até temendo, porque às vezes eu tinha umas ameaças muito fortes nesse tempo eu era freela e tinha umas ameaças muito fortes de processo, quando era caso de política, alguma coisa, e quem ia pagar meu advogado? Eu ia morrer, ou pagando multa ou na cadeia, não sei o que, não sei o que. Apagava depois e publicava de outro jeito. Eu não deixava de teimar ou mandava para alguma pessoa distribuir e tal. Mas na hora eu evitava, porque eu não tinha nenhum veículo. Eu tinha um site que não era nem blog ainda, era um site chamado Carapuceiro, que vem de carapuça, que era um jornal antigo de um padre maluco beneditino lá do Recife. Era da primeira metade ainda do século XIX, era 1817 até durou uns 20 anos. E era um jornal de um homem só, assim, era um panfleto que ele soltava na rua, assim, com as maiores impropérios do mundo. Ele rodava lá na gráfica dele, soltava no Recife inteiro, voltava para casa. Depois estava a cidade toda incendiada, né? E ele escrevia sobre tudo, assim, moda, política, era costumes no geral. E esse site era homenagem a ele, chamava o Carapuceiro. E ali era eu mesmo que bancava, então não tinha nada, nenhuma proteção, também não tinha ninguém para me azucrinar. E foi logo no começo da internet no Brasil. Foi no primeiro momento, assim.
E você não tinha nem sequer... Você não tinha essa cultura, uma cultura mínima de lidar com o leitor, de lidar com o processo, sabe? Hoje você tem, não foi normatizado, mas você tem pelo menos o entendimento do que pode te complicar ou não. E ali era o começo da história. Mas muitas vezes eu ficava de um arrependimento total, né? Aí também aí ficava naquela dúvida, porque aí meus amigos mais radicais, porra, covarde, apagou e tal, né? Querendo botar fogo né? Mas em várias ocasiões. Mas esse embate eu acho legal, que tem esse embate de escrever. É tanto que eu nunca moderei comentários, assim. Porque, primeiro que assim, uma trabalheira do cão, né? Tá lendo, um a um. Tá... às vezes eu até brigo lá nos comentários com o cara. Começa um embate, leio todos. Costumo ler todos. Mas tem esse embate, assim, e eu acho isso muito saudável para o jornalismo. Era muita vida boa o jornalismo sem contestação nenhuma. Isso valendo para a linha editorial, para os donos dos jornais e para a gente como, sei lá, mão de obra, operário dessa história. Mas eu acho que a gente vive um tempo totalmente novo em relação a isso, mas eu acho legal que tenha. Chico, você tem alguma crônica sua que é sua favorita, tipo, do fundo do coração, que você tem escrito e... Não tenho, assim, eu gosto muito da crônica de futebol hoje em dia, e tem umas que você acerta assim, você diz, porra, essa foi bacana e tal. Aí tem umas que você vai ganhando mas normalmente eu costumo ser avisado pelo leitor que aquela crônica é bem legal, sabe? Ou não, ou que tá mal escrita e etc. Mas não tenho, assim, tem até aquelas que eu podia, as que são escolhidas, digamos, que entram nas antologias, tem uma antologia da Companhia das Letras, tem da Editora Objetiva. Então isso podia aferir um certo valor, assim, né? Que vem um cara, um organizador de uma antologia, e escolhe o que ele julga as tuas melhores crônicas, ou sei lá, 2 das tuas melhores crônicas, e publica ali. E normalmente são pessoas confiáveis, etc. Mas normalmente eu não julgo, assim como não julgo as minhas matérias premiadas de jornalismo não são as melhores para mim, assim. Muito pelo contrário, são matérias apressadas, mal escritas, de uma velocidade maluca. Eram matérias que podiam até ter o valor de denúncia na época, mas não eram matérias... Quando eu era jornalista mais sério, por exemplo, eu gostava mais das matérias na área social. Lá tem uma que eu fiz, chamava... assim, ficou conhecido como O Homem Gabiru, que era matéria sobre área de nutrição no Nordeste, assim, áreas pesadas mesmo. E eu jogava essa matéria infinitamente melhor do que qualquer outra matéria. Aí, na época, eu fui premiado com uma matéria mal escrita que só. Com a própria matéria de HPC. É uma matéria muito mal escrita, apressada, corrida. Uma matéria resultado de aquela matéria que você escreve em 15 minutos no jornal. Aí, o valor dela, é o valor de denunciar uma história que estava rolando. Mas, normalmente, essas matérias não são bem escritas, elas são feitas numa velocidade maluca e não são as minhas preferidas. Porque eu gosto muito de não só estar dizendo uma coisa, não valer só a tese da crônica, o conteúdo da crônica, mas valer a forma que eu escrevi, como eu escolhi as palavras, o ritmo. E eu não me contento só em dizer uma coisa, sabe, de ter uma tese ali. Eu gosto de escrever, eu quero que tenha um ritmo X, seja escrito com tais palavras. Tenho muita frescura em relação ao texto. E não só a tese é boa, vou dizer uma coisa, sabe? Quais são os escritores que te inspiram? Os escritores que te inspiram. Escritores sim, de literatura. Agora que eu tô pensando, assim, tem muito, assim, tem os mais literários, os mais jornalísticos, né? Do mundo mais jornalístico, eu gosto dessa narrativa americana do jornalismo literário, do Truman Capote, é o que eu mais gosto deles todos. No Brasil, hoje, aliás, tem uma notícia muito triste que vão fechar o Jornal da Tarde. E eu lembrei do Jornal da Tarde, foi o jornal que mais abrigou o jornalismo literário no Brasil. Ele e a revista Realidade foram 2 dos maiores veículos que abriram assim um pouco para o jornalismo literário. Então, eu gosto dessa narrativa
do jornalismo americano, acho que ela ensina muita coisa. O Hunter Thompson, que já é mais delirante, sei o que, mas eu acho que é muito bacana também. Isso no mundo jornalístico. Aí na literatura vai de um autor que eu gosto muito, o Graciliano Ramos, gosto muito, Lima Barreto, João do Rio, que é um puta cronista. E assim, de ter uma filiação, de ter uma coisa de uma influência muito grande e proposital, eu procuro cada vez mais tê-la e tentar até um pouco entender o que é diluição, o que é influência, o que beira a cópia, mas eu tenho uma conversa, digamos assim, um diálogo muito forte com Nelson Rodrigues, assim, permanente e muito forte, de tentar... Eu acho, a minha crônica esportiva só existe porque existe a dele. É uma conversa permanente. Eu estou escrevendo com qualquer tema, ou eu cito, ou fica implícito que eu estou dialogando ainda com ele. É mais com ele do que com o próprio futebol. Então tem essas influências muito fortes, né? Às vezes eu ficava até muito com medo da citação. Eu sou muito citador, assim, na crônica eu cito 500 filmes, 400 livros. Eu ficava com muito... E tinha gente que criticava, que fosse assim uma coisa para demonstrar conhecimento ou para não sei o quê. Mas depois eu vi inclusive na crônica de futebol mesmo, uma coisa muito positiva. Eu via muita gente passava a ler os livros e ver os filmes, ou então me perguntava onde eu encontrava aquele livro, se ainda tinha edição ou se era no sebo. E eu vi que tinha uma parte, tinha uma história muito boa em relação à citação. Aí aproveitei e deixei, dizem que é um sintoma do pós-modernismo e tal, então vamos deixar rolando, né? Acreditar nisso. Assim. Então hoje em dia eu não deixo de citar, assim, por essa coisa até do medo de, você está copiando, fulano copiando. Eu não acho que é diluição, acho que não tem como você perseguir uma obra original hoje, você não tem... Nesse livro mesmo aqui, você encontra, depois eu fui reler, eu escrevi mais, na hora que eu estava escrevendo nem notava tanto, eu fui reler com muita calma. Anotei o dedo de vários livros que eu li, assim, muito pontuais os livros, em frases, em como eu descrevia certas passagens, algumas palavras, estava totalmente, além da memória, da ficção autobiográfica, o mais importante foram os livros que eu li, eles estão muito presentes, você nota várias horas como eles estão dentro vários livros dentro desse livro. Fui ver, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que é Fupi, do Jim Dodge, que é um californiano maluco, que é um livro que foi e depois eu fui ver nesse livro, eu digo, nossa senhora, é até vergonhoso como tem o livro aí dentro, sabe, em algumas passagens. E não é longe de ser plágio, porque são sugestões que talvez só eu note, porque eu gostei tanto do livro. E é um livro que eu recomendo muito esse livro, é um livrinho de nada, tem 70 páginas, e é de um californiano. Ele veio até na Flip de uns 3 anos atrás. E ele publicou esse livro, assim, numa pequeníssima editora da Califórnia. Ele era um malucão, assim, pós-hippie. E publicou esse livro numa gráficazinha de quintal, fundo de quintal. Publicou ali, acho que foram 500 exemplares, um negócio desse. E começou a virar um fenômeno esse livro. Até hoje é um livro religioso, assim, para muitas turmas, para muita gente. E é sensacional, se vocês puderem ler, vai ser bacana. É quase impossível não gostar. E é muito engraçado, tem um humor muito enternecido, assim, é muito legal, muito bacana. E é apenas a história de um velho de 99 anos, um neto dele que a mãe sobrevive a um acidente e depois morre e o menino escapa, e uma pata gorda, incrível, linda, na lama ali o tempo inteiro, é o diálogo dos três. E o menino cresce muito porque ele alimenta o menino com uma bebida chamada Sussurro da Morte. E o menino vai ficando gigante. E Sussurro da Morte não é nada mais de um uísque de fabricação caseira que ele faz lá no fundo de quintal. É uma fábula maluca, sabe? Mas é muito bacana. Da cobertura jornalística hoje, do jornalismo investigativo e policial, principalmente das emissoras de televisão, que têm investido cada vez mais sua grade horária nesse tipo de jornalismo. Sim. Essa parte da televisão quase não é jornalismo, assim, né? Eu acho que é mais um espetáculo mesmo, maluco, numa guerra de... Eu acho que até tempos atrás era mais jornalista. Gil Gomes era mais jornalista do que são os programas de hoje, né? Mas é uma coisa, o jornalismo impresso mesmo
de polícia, ele era muito parecido com esse jornalismo maluco que se faz hoje. Ele era mais espetacular antigamente também. Eu acho que esse melhorou, mas a televisão piorou. E assim, porque ali acho que é mais guerra de espetáculo mesmo, né? Helicóptero, não sei o quê. É um filme, né, maluco? Não é muito... Se puder pisar no jornalismo, se puder não ficar nada do que se chama jornalismo, eles vão fazer isso. Então é uma guerra muito absurda mesmo, né? Aí você vê nesses de emissoras maiores acaba não tendo mais isso, mas você vê no interior o repórter quase bate na suposta vítima ou no cara preso lá. Ele chega a bater mesmo. E aí eu lembro também que tinha pegar o velho jornalismo policial carioca dos anos 50, 60, quando os jornais eram muito populares, pega repórter como Pena Branca, que é até aquele que é citado numa música de Jorge Ben. Pena Branca era uma lenda do jornalismo policial. E esses caras também eram dessa linha, sabe? Valia tudo para criar uma história, era muita ficção também dentro do jornalismo. Os jornais maiores e tal, acho que eles esvaziaram um pouco o dito jornalismo policial para colocar isso mais como questão de segurança pública, mais cotidiano, não é mais aquele policial à moda antiga, que era quase folhetinesco. Mas ainda tem uma grande falha que eu acho que é uma lição 001 para esse tipo de jornalismo, que é não acreditar muito na polícia. E eu vejo muito boletim de ocorrência copiados quase inteiros, sabe? O cara só muda a pontuação e tem muita reprodução da versão policial. E isso é uma coisa que como repórter, você tem que tentar dar a versão dos caras, mas tentar, né, o máximo possível fugir disso, pegar outras fontes, etc. Mas ainda tem muito disso. Mas, no geral, acho que há por conta da locomoção na cidade, de um certo comodismo, do jornalista estar muito atarefado, eu acho que melhoraria muitíssimo o jornalismo hoje se você conseguisse fazer com que os repórteres voltassem ao lugar onde eles praticamente nasceram, que foi a rua. Se pudesse cada jornal deixar, pelo menos, fazer um rodízio de rua por semana com o repórter, essa semana você vai 2 vezes para a rua, que seja, eu acho que melhoraria muito o jornalismo, salvaria o jornalismo. Mas é difícil sair, você é empanturrado de pauta de manhã e tem que fazer para os online todo e não sei o quê, e ainda mandar para as redes sociais, é uma loucura. Deixa eu te perguntar uma coisa, sua experiência no GNT com TV, né? Teve uma vez que eu estava assistindo, eu achei muito legal, estavam falando de filho único, filho mais velho, e você até falou que você tinha uma carga de ser o filho mais velho. Sim. E depois se soltou, se modernizou, então traz muitas coisas legais, assim, não sei se te abastece para as crônicas também, as perguntas. Como é essa experiência de TV? Não, ao contrário, assim, eu acho que as coisas que eu fiz de TV é porque eu era cronista, assim, desde o futebol lá na TV Cultura, eu fazia o Cartão Verde lá com o Sócrates, saí depois que ele morreu. Essa coisa do GNT, é muito porque eu escrevo sobre esses temas e me chamaram. Mas eu não gosto, assim, não gosto de televisão. Faço um tempo e tal, até por causa daquele capítulo Dinheiro que preciso comprar um dia algum Às lugar vezes passa que você está de mau humor, não de mau humor, mas passa que você não está aguentando muito. Mesmo sendo editado, eu gosto de fazer ao vivo. Como o Cartão Verde. Mas editado é muito maluco, vira outra ficção, né? Você diz uma coisa, a frase é cortada, vira outra coisa. Aquilo, por exemplo, eu tenho uma coisa para me proteger, para voltar a fazer e cumprir os contratos todos de qualquer coisa de televisão, eu não vejo nenhum programa que eu faço. Nunca vi nenhum. Podia até ver para melhorar, etc. Não, eu prefiro não. É que eu não tenho crença na televisão como que vai ser legal para mim no futuro, nem nunca. Eu quero fazer aparições, temporadas e tal, mas eu não quero, assim, não me sinto bem com televisão, sabe? Não me sinto bem, acho que Mas essa coisa da televisão, de você, uma mentira, ela é reveladora. Se você estiver triste, vai ser... Minha mãe, faço um sem saco de tudo e meio assim, muita gente não nota, mas minha mãe liga... Pô, aquela cara, você não estava querendo nada com o mundo. Mas tem umas que passam, que você está de mau humor no ar. Assim. Passa muito, porque é muito verdadeiro, né, nesse sentido, né, de revelar ali
a história. Mas eu não gosto, assim, eu quero escrever, eu só gosto de escrever, na verdade, desse mundo de jornalismo, assim. Eu gosto de escrever, assim, eu não tem nem menor possibilidade de eu deixar isso e virar um cara de televisão, jamais. Faço, sei lá, minhas palhaçadas, às vezes por em alguns veículos e tal, mas de ter crença nisso e fazer televisão, mas jamais. Hoje tem uma coisa que até eu gosto de fazer, eu fiz muito tempo, eu fiz uns 2 anos com o Casella na MTV, que era uma crônica coberta por imagem de cinema, era já de comportamento, mas era uma crônica que eu fazia ali a narração e eles cobriam com essas imagens. Aquilo eu gosto de fazer, eu faço um pouco isso na TV Folha, é uma coisa parecida com o que eu fazia, mas a história vai ser a escrita, foi porque eu fiz um texto e assim, disso eu acho que eu não abro mão, porque eu não tenho muito gosto pela televisão, assim, no geral. Eu queria agregar o que você falou sobre televisão, que você não gosta, e por ele ser um veículo de grande massa, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos Guarani, que eles não transmitem, e qual seria seu posicionamento se você tivesse... Que eu acompanho você pelo Facebook, e eu vejo que você postou sobre isso, e eu queria que você falasse, se você ainda fosse... ainda estivesse nessa linha do jornalismo investigativo, se você estaria à frente disso, qual seria a sua posição? Eu acho até que alguém deve, em todos os mesmo os jornalões, etc., as grandes revistas, eu acho que alguém deve ter pautado isso também. Algum repórter deve ter tido essa iniciativa e querer ir lá e fazer isso, entendeu? Não deve ter deixado, não ter deixado agora, etc., porque não interessa a pauta do jornalismo do Brasil hoje, esse tipo de questão. Assim, e o mais maluco que eu não vejo nem como uma coisa... Assim, uma grande conspiração, porque esse tipo de assunto era o assunto principal, por exemplo, da Folha até há 15 anos atrás. Caderno de Domingo tinha pelo menos 2 páginas sobre conflitos no Brasil. Era um jornal premiadíssimo por isso, era um jornal que se firmou por conta dessa pegada, assim. E toda vez que eu sugeria uma matéria... Aliás, fiz matéria lá, porque essa onda dos suicídios, por exemplo, elas se arrastam há uns 30 anos. Já são 550, quase 560 suicídios dos Guaranis Calvários. Por conta de várias coisas, inclusive por conta de existência, mas muito por conta do conflito, a aculturação violentíssima, a questão de terra que nunca resolveram desde esse tempo. Eu acho que eu ia sugerir, porque era o tipo de matéria que eu sugeria muito, por isso que eu falei que eu gostava mais das matérias do lado social do que da política convencional. E sempre ganhava algum prêmio, alguma coisa com o mundo das denúncias, das investigações, da política partidária convencional, que essa pouco me interessa, assim, não me interessa tanto como essa outra parte mais social. E na hora H ninguém não tinha visibilidade a matéria, isso na hora da premiação, a matéria social, e tinha sim a matéria da denúncia partidária e tal. Mas acho que a mídia está devendo uma grande matéria sobre isso, até porque pipoca em tudo que é lugar. Eu sei mais do caso porque eu tenho amigos lá perto e tenho outro amigo que trabalha na FUNAI, tem as antigas fontes, então eu fico sabendo um pouco mais, tento saber um pouco mais. Mas acho que a imprensa, assim, os grandes jornais devem uma matéria agora sobre isso, né? Isso não impede que milhões de meios alternativos façam também, mas era um assunto, porque esse é um assunto que eu acho que é além da ideologia, além de qualquer coisa, né? Primeiramente, eu gostaria de falar que eu sou super fã do seu trabalho e eu queria perguntar o quanto você é exigente com a sua escrita, se antes de você publicar alguma coisa você lê várias vezes ou você prefere ler depois, enfim. Muito bem. Essa coisa eu tive a vida inteira essa agonia de querer mexer mais um pouquinho no texto e... Olha, jornalismo não tem história de ficar dourando ali e tal. Chegou a hora, tinha que publicar, né? Assim, dava 7 horas para fechar as primeiras coisas nos jornais. 7 horas, 7 horas. E hoje é uma coisa industrial. Se você atrasa 15 minutos, rola uma crise sem fim, porque a gráfica estava preparada para rodar, a operação toda estava montada. Então, muitas horas eu vivi muito esse conflito Eu só consigo ter menos esse conflito nos livros porque eu tenho
1 milhão de tempo para fazer. Mas no jornalismo, mesmo no blog, você tem que publicar diariamente. Assim, essa maluquice de ter que publicar muita coisa, e eu tenho mais ou menos a obrigação de publicar uma coisa nova, uma coisa por dia. Eu escrevo, no mínimo, umas 2 crônicas por dia, assim, todo dia, incluindo sábado e domingo, só que às vezes eu adianto. Na sexta eu deixo programada para publicar direto, para poder folgar mesmo. Mas, então, jornalismo vai ser esse conflito permanente. No jornalismo, esse conflito nunca vai morrer, que é você querer dar mais uma ajeitada, ou então você no dia seguinte já vê publicado, ou então o blog é legal porque você corrige. Eu às vezes publico, porque tem a hora de publicar, e começo a reescrever o texto inteiro. Reescrevendo e reescrevendo o tempo inteiro, porque... Mas no livro, o exercício nesse livro novo que eu publiquei agora, como era uma coisa totalmente minha, assim, claro que tinha um editor esperando, etc., mas dá para ir enrolando e eu tive todo o tempo do mundo. Aí você corre o risco contrário, você fica correndo o risco de nunca publicar, porque você quer sempre mexer, aí você manda para a editora, volta uma primeira prova, você mexe tudo de novo, Mas talvez eu me vingue de não poder fazer isso no jornalismo mesmo, do dia a dia, mas na correria. Mas nunca estou muito, no texto jornalístico, nunca muito satisfeito, assim, sabe? De sempre. Até mesmo no livro, quando eu peguei já impresso, peguei ali, que você começa a ver coisas absurdas. Tomara que vocês não notem, ou notem e me escrevam que eu mudo depois, mas começa a ver coisas que foram mal narradas, podia ter melhorado, ter ajeitado aqui. Mas isso é uma história de insatisfação, né? Que eu acho até bom tê-la, né? Um dia que você achar que está escrevendo tem um puta texto, não sei o quê, você acomoda e não é legal. E jornalismo, a gente tem que estar preparado para ter essa agonia maluca da publicação. E quando é impresso, publica, no outro dia você vai, toma café da manhã, larga a torrada no meio e quer se matar, né? Um jornalista que entrou no jornalismo querendo ser escritor, o que é necessário, o que ele precisa fazer? Primeiro ele tem que ter consciência, assim, eu vivi isso de uma forma mais, digamos, mais ingênua, porque eu morava no interior, e muito jovem morava no interior, eu tive esse choque quase, quando cheguei no Recife, meio na porrada, assim, porque eu achava que dava mesmo para ser escritor, vendo a vida boa ali no outro canto, e... eu acho que a primeira é ter consciência de que o jornalismo nos primeiros tempos é tentar fazer o melhor possível o texto jornalístico, exceto a apuração ou a aparição na TV, se for o caso, mas ter a consciência que a literatura não vai te dar o sustento, não vai te dar a grana para sobreviver, para viver minimamente decente, nem tão cedo. Aí você já mata esse drama e você começa a trabalhar ali nos seus livros, e vai ter que ser no paralelo. Eu acho que não tem outra saída de você ser jornalista e ser escritor ao mesmo tempo, porque você até você se firmar um pouco no jornalismo, até você lançar um livro que tenha uma certa repercussão ou que você esteja satisfeito, é muito demorado. Então acho que aí fazendo os dois e tendo esse tempo ali o seu lado B, né, para fazer a parte literária, e até um dia se livrar um pouco disso, né? Acho que é uma coisa de conquista e de muita paciência. E a coisa principal de todas, né, que é ler feito um miserável, porque eu acho que o jornalismo, hoje os jornalistas, a maioria, esquece muito de ler. É muito pouco viciada em livro. Eu acho que é fundamental. E não é nem ler aquela leitura, porque às vezes você faz uma leitura muito objetiva para uma matéria ou para ter conhecimento de uma coisa e adquirir um conhecimento mais técnico ou uma técnica de narrar uma biografia, de apuração de biografia ou um livro teórico mesmo. Isso é legal, mas isso é muito obrigatório. Eu digo ler ficção mesmo, ficção maluca. Eu acho que eu aprendi muito mais o pouco que eu sei escrever, eu aprendi muito mais lendo ficção do que lendo os livros que me ensinavam, teoricamente, a escrever. Eu aposto muito mais nos escritores mais delirantes como aprendizado para escrever do que os manuais, os livros que nasceram para ensinar você a escrever, os livros de técnica, os livros mais teóricos. São úteis e são necessários, eu acho. São necessários
também. Mas ficção, eu acho que é muito importante ler ficção. Porque ali está muito... Acho que você vai ter um texto menos chato no futuro. Mas o pior é que isso você não tem receita. Mas assim, a minha trajetória é muito amparada nessas coisas que eu acabei de falar. Aí é muita teimosia, paciência, não ter medo de demissão. E eu acho que tem uma coisa fundamental. Às vezes fica meio... em muitas semanas isso vai ser um pouco utópico, porque não vão te entupir de pauta, etc. Mas uma coisa que com o tempo eu descobri, que era tentar sempre, mesmo que eu tivesse que fazer as 5 pautas, tentar sempre inventar uma pauta minha para eu poder desenvolver. Sugerir uma coisa. Tá lá na reunião de pauta ou sugerir para o chefe. É difícil pra cacete. Mas eu acho que é tentar correr na frente do pauteiro e estar sempre com a sugestão adiante dele, para ver se você... Aí, legal, aí você faz 4 matérias dele, mas você faz uma sua que te deu mais prazer e que era um assunto que era mais caro e que era bacana para você. Se você consegue fazer uma dessa, isso vai te dar tanto prazer que você vai conseguir aguentar mais 4 coisas chatas, 3 coisas chatas. A outra dica que eu acho legal é o teatro, assim. Além de... A gente tem que ser muito teatral nas redações. Tem umas horas de teatro que são absurdas e funcionam tanto quanto a competência. Que é, por exemplo, se uma matéria... não basta você fazer a maior apuração do mundo e a maior investigação do universo. Você tem que passar para o chefe que aquilo foi o maior sacrifício do inferno que você sofreu, que houve uma saga, que você foi atrapalhado, que quase te mataram, que quase... Então, tem uma... Isso é um pouco brincadeira, mas é muito verdadeiro nas redações. Valoriza-se infinitamente não só a matéria, que deve ser boa, mas o making of da matéria. Quando você conta como foi feita, você chega esbaforido e... eu quase morro e não sei o que, o cara não queria falar comigo. Contar essa história, às vezes, era tão importante quanto o que você apresentou para os caras. E puro teatro é um absurdo, mas funciona e existe. Vocês vão ver. Mas você descobre isso infinitamente tempo depois. Perdi muito tempo dizendo que foi fácil, entregava e... Por exemplo, PC, eu devia ter dito que era um negócio absurdo. E eu contei, não, imagina, eu estava ali. Tomando Aí eu faço conto uma história, um contexto de total prazer. Estava na beira do mar, num quiosque em Maceió, tomando uma cerveja. O cara, porra, se eu soubesse, eu teria contado que um pistoleiro me seguiu, outro mafioso no carro, e eu tentei desviar e não foi possível, e sabe? Eu teria contado uma saga sem fim, mas não deu.